A festa estava linda, os convidados todos alegres, tudo era normal, tudo era maravilhoso, a realização do sonho. Seus pais estavam felizes, com a sensação de dever cumprido. Era o casamento de uma linda jovem, de um rapaz de boa família, de uma família que começava, né? Começava ali uma nova família. Meses depois, ela, indo ao médico numa consulta normal, descobriu que estava grávida. Começou então o dilema. Ela queria abortar. Você pode achar absurdo essa história. Eu também acho. Eu nunca vi uma história assim. Mas por que eu estou falando isso? É porque as pessoas hoje falam muito sobre ser contra o aborto, ser a favor do aborto. Há uma discussão muito grande na sociedade e isso fica os ânimos acirrados a respeito do assunto e eu não consigo ver ninguém pensando de maneira profunda sobre o assunto. Eu nunca vi uma moça que se casa com o consentimento da família, uma festa bonita, convidados e todo mundo alegre, e de repente, meses depois, ela está grávida e quer abortar. Eu nunca vi. Então, a primeira coisa que temos que falar sobre aborto é entender quem são as pessoas que abortam e por que abortam. O que leva uma mulher a querer abortar o filho do seu ventre? Quais são as causas? E a gente fica tentando resolver o acontecimento. A gente não quer tratar as causas. Hoje em dia está assim, a sociedade não quer discutir assuntos sérios a partir de verdadeiros indícios das causas. As pessoas não querem saber o porquê, elas só querem saber do acontecimento. Quer combater, é como alguém tentar combater uma febre dando um antitérmico e não tomar um antibiótico, um anti-inflamatório para combater a infecção. Hoje em dia a sociedade está agindo assim. É o momento em que as pessoas querem tudo rapidamente, né? Então discutir um assunto tão grave quanto o aborto exige de nós pensar um pouco. E as pessoas parecem que hoje não querem pensar. A massa cinzenta dentro de seus crânios parece não servir para nada. E quando eu vejo pessoas falar que é contra o aborto e arrumar discussão sobre isso, fulano é a favor, fulano é contra, partido tal é a favor, porque não pode votar nesse partido, que esse partido é a favor do aborto. E eu fico pensando, meu Deus, por que esse povo não resolve pensar sobre o aborto? Antes da pessoa se decidir sobre esse assunto, deveria saber quais foram as causas, o que leva uma mulher a querer abortar. O que aconteceu com ela? Qual o histórico de vida dessa mulher? Quem é ela? Onde mora? Qual a vida que vive? Qual o seu meio social? O que acontece com ela? Como é o seu dia a dia? De que família ela vem? Como foi a estrutura do seu lar? Como é que foi a sua infância, a sua adolescência e agora a sua juventude? Mas a gente não quer saber disso. A gente quer dizer, eu sou contra o aborto. Eu também sou contra. Eu acho que ninguém pode abortar, misericórdia. Mas eu sou contra que meninas engravidem aos 13, 14 anos. Isso tem que resolver, isso tem que ter uma forma de a gente falar sobre isso, de a gente pensar sobre isso. As pessoas não querem pensar, não querem falar, não querem encarar o problema de frente, de verdade. Não querem encarar as causas do problema. O aborto é muito mais do que uma menina que vai a uma clínica clandestina, ou sei lá onde for, para tirar um filho do seu ventre. O aborto é muito mais do que isso. O aborto é a consequência de alguém que já está vivendo uma vida de abortado. A pessoa já é um abortivo na vida, já foi abortado pela família, foi abortado pela sociedade, já foi abortada por tanta coisa. Nós estamos vivendo o tempo do aborto. O aborto não é apenas a questão de tirar um filho do ventre. O aborto é muito mais do que isso. A gente vive a vida abortando coisas, abortando pessoas, abortando responsabilidades, abortando compromissos. E tanta coisa que a gente faz. Então, o aborto é uma coisa muito mais profunda. E a gente tem que pensar por que acontece o aborto. O que leva uma pessoa a abortar. Antes de uma menina querer abortar um filho que está no seu ventre, ela já foi abortada pela família. Ela está andando, ela está viva, ela está fazendo as coisas, mas ela já foi abortada.
A sua presença já foi abortada de algum lugar, do seio da sua família. Ela vive dentro de uma casa, mas o tratamento que se dão a ela é um tratamento de alguém que já foi abortado, alguém não querido, uma pessoa não grata, uma pessoa que não é bem-vinda dentro de uma casa, vive ali, mas como que vivesse implorando para ficar, implorando para viver ali. Ela não se sente acolhida, não se sente protegida. E por isso que aconteceu a gravidez, por isso que aconteceu todo esse processo, porque não teve uma estrutura familiar. Eu sinto muito, mas essa é a dura realidade do nosso país, e não só do nosso país, mas de outros países também. Mas a gente precisa aprender a ser gente, para encarar os problemas de frente, para buscar as causas. Não adianta querer combater, arrumar um projeto de lei que combata, que as meninas não abortem. A gente tem que evitar que elas engravidem. Mas nunca vi ninguém falar e arrumar um jeito, um meio. Eu não estou falando de usar preservativo, não. Eu estou falando de usar um meio para que a menina entenda que o momento dela começar a ter suas relações sexuais, que aconteça dentro de um casamento, que aconteça quando ela tiver uma estrutura. Mas a gente não fala disso, parece que não pode falar desse assunto. Parece que isso é proibido falar. O permitido é ensinar meninas de 10, 11 anos a como colocar o preservativo. Isso que é permitido, isso que deve falar. Eu não sei se isso deve falar, se não deve falar. Eu sei que o que acontece hoje é que os pais estão perdendo a condição de serem exemplo para seus filhos, de ter palavras francas com seus filhos dentro de casa, de ter diálogo saudável, diálogo que promova nele uma sabedoria, um entendimento da vida. Daí o que a professora fala é menos importante do que o que o pai falou. Precisa ser assim. Daí o que o coleguinha fala tem que ser menos importante. A palavra do pai e da mãe tem que significar mais para o filho do que o que ele ouve lá fora, do que o que ele ouve na televisão, do que o que ele ouve na internet. A palavra do pai e da mãe precisa pesar mais no coração do filho, precisa dar a ele uma segurança maior, precisa promover nele uma sensação de verdade, uma certeza de verdade, muito maior e muito mais importante para ele do que aquilo que ele escuta lá fora. Então, o problema da sociedade hoje, toda essa complexidade que existe hoje em torno desse problema do aborto, a gente precisa falar disso, mas vamos falar de maneira mais profunda. Não vamos falar de maneira superficial. Vamos tocar no assunto, vamos tocar na ferida. Onde está o verdadeiro problema? Por que uma menina quer abortar? É porque a gravidez dela não é bem-vinda na vida dela. Porque ela sentiu que não era tempo. Ela sentiu que não está preparada, que ela não pode cuidar daquela criança. Aquilo lhe parece uma coisa horrorosa. Ela não está pronta, ela não tem ambiente, ela não tem companhia, ela não tem acolhimento. Então ela quer dar cabo àquela situação, ela quer se livrar daquela criança que está sendo gerada. A gente tem que evitar que isso aconteça. Que meninas de 12, 13 anos, de 11 anos, engravidem. Mas a gente não quer tratar disso, a gente quer tratar de proibir que elas abortem. Vamos ver se a gente consegue colocar na cabeça, no coração delas, o entendimento de que a sexualidade é muito boa, mas precisa começar no tempo certo, quando ela tiver maturidade, quando ela tiver condição de verdadeiramente formar uma família. Mas parece que hoje tornou-se algo proibido falar. Eu não sei se as pessoas não acham que isso é importante. As pessoas não acham que isso seja de vital importância hoje nessa sociedade. A gente precisa pensar nisso. Precisamos falar disso. Precisamos de encarar o problema na realidade, como ele é. E não ficar tentando tampar o sol com a peneira. Tentar abaixar os índices de aborto. Tentar camuflar um problema. Não. Vamos tentar ver o problema de frente, do jeito que ele é. E dizer, olha, o que está errado é aqui. É aqui que começa o aborto. O aborto começa quando uma menina de 10, 12 anos começa a ter relações sexuais. Ainda que usando preservativo, uma hora acontece um acidente, acontece alguma coisa, e tudo vai desencadear numa gravidez indesejada. Aí aquele menino também, ou aquele homem que irresponsável, um estuprador, um aproveitador, um oportunista, coloca um filho ali e vai saindo, não dá atenção, briga e vai embora, ameaça.
A menina vive sob ameaça, tem que tirar, se não tirar vai morrer. E a gente não fala disso. A gente quer falar de aborto de verdade? Vamos ver o que é aborto. Aborto não é só uma menina que vai a uma clínica clandestina tirar uma criança do ventre, não. Aborto é muito mais do que isso. Aborto é um problema social. Aborto é coisa de uma complexidade muito maior. É de uma menina que não se sente acolhida em casa, que não tem pai, não tem mãe. Embora pode existir dois seres lá andantes dentro de casa, que tentam impor limites, regras e de maneira irresponsável, não baseada no exemplo, não baseada em palavras sábias, não baseada em palavras confiáveis. Quer colocar as suas ordens, mas não tem moral para isso, não tem, digamos assim, não tem respeito para isso. Então é terrível. Então, se a gente quer falar de aborto, vamos tentar resolver o problema do jeito que ele é, lá nas suas raízes, na sua origem. Vamos tentar falar a verdade para esses jovens que estão entrando na vida sexual irresponsavelmente, influenciados pela internet, influenciados pela televisão, influenciados pela escola, por quem quer que seja, entregando seus corpos de maneira irresponsável, não valorizando a si mesmos. São crianças, adolescentes de muito baixa autoestima. É uma questão muito séria. Então, a estrutura da família está ruída. E é por isso que existe tantos abortos. O aborto acontece porque a família está com seus alicerces, as suas bases ruídas, estão destruídas. Então, se a gente quer falar de aborto, vamos falar das famílias que estão destruídas, que pais que não têm mais autoridade sobre os seus filhos, que não conquistam o coração dos seus filhos, que não promovem neles uma confiança, uma segurança. É por isso que existe o aborto, não é por outra causa não. Eu duvido que uma menina que tem um bom relacionamento com o pai, com a mãe, que ela tem capacidade de chegar e falar de qualquer assunto, de abrir seu coração, que tem confiança no pai e na mãe, que sente um amor por eles, que sente um respeito por eles, vai sair aí abrindo as pernas para qualquer um que chega. Eu não acredito que seja assim. Desculpe-me os senhores, as senhoras, mas sinceramente a gente está tratando um assunto sério e as pessoas falem de maneira tão superficial. Vamos ser profundos, vamos pensar verdadeiramente na causa da situação. Então a gente vai poder combater o aborto. No dia que as famílias gerarem nos filhos um compromisso com a família, um compromisso de responsabilidade com a vida, o dia que uma menina olhar para o seu próprio corpo e dizer, não, meu pai me disse que meu corpo é precioso. Meu pai me disse que eu tenho que valorizar o meu corpo, que eu só devo entregá-lo a um homem que eu amo. Eu só devo entregar o meu corpo ao amor da minha vida, ao homem que vai cuidar de mim, ao homem o qual eu vou cuidar, que a gente vai formar uma nova família. O dia que as famílias começarem a entender isso, que os jovens e adolescentes começarem a entender essa realidade, então a gente vai conseguir combater o aborto. Antes que isso aconteça, desculpe-me os senhores, mas a miséria vai continuar acontecendo, a tristeza vai continuar se espalhando, porque é assim que é. E se alguém pensa diferente, eu sinto muito. Sinto muito. Mas essa é a verdade que eu acredito que está acontecendo na nossa sociedade. Então a gente precisa de resolver esse problema. Se a gente quer verdadeiramente resolver o problema do aborto, se a gente quer proteger famílias, vamos pensar nisso aí. Antes que a gente restaure esse pensamento na vida dos jovens, a gente não vai conseguir muita coisa não. Não consegue mesmo. Que o Senhor Jesus tenha misericórdia, que Ele tenha misericórdia do teu coração, do meu coração, da nossa mente, e que a gente possa pensar nas coisas de maneira mais profunda, e parar de ser superficial, e parar de ser idiota e de pensar em coisas profundas de maneira superficial. Que Deus tenha misericórdia. Amém.